Muito bem, meus amigos da TV Cultura, estamos de volta com o programa Em Pauta. O assunto hoje é aparelho digestivo, doutor Sérgio Borges. Doutor, o senhor falou sobre esses exames e tal, endoscopia. Vamos falar, o que é a endoscopia? A endoscopia são aparelhos que eles têm uns chips. Agora esses aparelhos novos são aparelhos agora de alta resolução. Para você ter uma ideia, nós adquirimos agora, chegou do Japão, um aparelho da Fujinon. Ele é o top de linha da Fujinon. E o que faz esses aparelhos? Eles têm um chip que eles chamam de Super CCD, e eles conseguem dar uma imagem de mais de 1080 linhas de resolução. Então são imagens extremamente nítidas. Nós temos algumas imagens, vamos mostrar, doutor? O senhor pode falando em cima dessas imagens do aparelho recém adquirido pela clínica do senhor? Então, esse daí, quer dizer, você vê que está filmando assim, de uma forma grosseira, os pelos da barba, da minha barba, né? E aí, quando você chega perto, você consegue aumentar isso, aumentando praticamente, às vezes, 150 vezes a 200 vezes. Então, você consegue ver o fio da barba e como foi feito o corte pela lâmina. Então, assim, isso é que mostra os detalhes de que quando você vê, às vezes, lesões minúsculas, tanto no estômago como no intestino, você consegue visualizar isso daí precocemente. Então, por conta do que esse investimento pesado, grande, que é para você poder começar a diagnosticar as lesões minúsculas. Então, os japoneses têm insistido que as lesões que a gente fala assim, são aquelas bolotas, que são aquelas lesões grandonas, até o ceguinho vai conseguir ver. Você entende? Aquelas lesões grandes, avançadas, qualquer um vai conseguir ver. O detalhe é você começar a ver lesões que ninguém via antes. Até eu, com os aparelhos, não conseguia detectar precocemente. Porque a gente sabe que o câncer, a primeira alteração do câncer é a alteração vascular. Então começa a haver um desarranjo dos vasos. Então aí você vê que nessa imagem aí eu estou filmando o céu da minha boca. Isso aí é o céu da minha boca. E que quando eu mudo a coloração, eu realço esses vasos. E com isso eu consigo ver os capilares. Isso aí você está vendo os capilares sem aumento. Então assim, se começa a ter alguma irregularidade, você vai conseguir detectar essa irregularidade. Então, às vezes, numa endoscopia, que são você vai ver uma pequena manchinha vermelha e que você poderia falar assim, olha, isso daí é uma batidinha do aparelho, foi uma coisinha lá simples. E não. E se você tem um aparelho desse de alta resolução, você vai ver que já existe uma alteração vascular. E essa alteração vascular já é, às vezes, um câncer no início, de 1, 2 milímetros. E que se você for lá e abocanhar e tirar aquilo ali, o paciente está curado. É o que a gente chama matar no ninho. Não deixa o bichinho crescer para ver o que ele vai virar, o que vai ser. Então, hoje a preocupação que a gente tem é cada vez mais estar se adiantando em relação à lesão, à doença, ao câncer. Quando você se adianta, você vai conseguir oferecer um tratamento muito melhor. E isso é economia pro sistema de saúde, isso é economia pros convênios, e a economia, quer dizer assim, é um ganho muito grande para o paciente, que você trata isso no início, o paciente volta às suas atividades e ele tem a chance de estar curado daquilo. É esse aparelho, né, doutor? Esse é um aparelho de colonoscopia, é o aparelho que faz o exame do intestino, você entendeu? E você vê que ele é totalmente flexível, ele permite
Esse aí é o aparelho, então, que é o módulo. Esse aí é um sistema de captura, porque além de você fazer o exame, hoje a gente tem como documentar tudo isso. Você vê que eu vou capturando as imagens, você pode gravar o vídeo do exame, enfim, ele te permite, você consegue depois, então, imprimir os laudos, e o mais importante, laudos de alta resolução, para que o médico que pegue o exame, ele consiga não só o que vem descrito no laudo, mas ele está vendo a lesão. Essa é uma lesão. Isso é uma lesão que o paciente tinha No intestino grosso. Então aí a gente levantou essa lesão, quer dizer, a gente afasta a lesão da parede do intestino, e aí então com métodos próprios, olha lá, você acaba tirando e olha lá o que ficou. Uma manchinha branca, e agora a gente utiliza também, a gente trouxe agora esses bisturis que a gente chama de endocut, são bisturis de muita precisão e que eles dissipam muito pouco calor, isso tem menos risco de dar lesões no intestino, porque imagina que a parede do intestino, ela é muito fininha, do lado direito ela tem lá milímetros, então se você for cortar, for tirar alguma coisa ali, o risco de perfurar é muito grande. Então, quanto melhor é esse corte, quanto mais apurado, mais segurança dá, né? Então, e hoje a gente tem investido muito nisso, porque você faz os exames do intestino, todas as lesõezinhas, todos os pólipozinhos, lesões pequenas, você levanta essa lesão, você afasta ela da parede do intestino e vai lá com pinças, alças próprias, laça e usa esse bisturi. Então você produz, você tira a lesão precocemente, sem precisar de cirurgia, e o paciente no outro dia volta a trabalhar e resolveu o problema. Então, além de você, a primeira coisa então, você tem que diagnosticar. Você não vai conseguir tirar a lesão se você não tiver equipamentos que vai conseguir ver. E é como que eu falei, lesões grandes que já estão maiores, qualquer um vê. O grande diferencial é você começar a treinar, e isso os japoneses, eles já falavam disso há 10 anos atrás, e os ocidentais aqui davam risada, achavam que era só japonês que conseguia ver essas lesões. Eles falavam, só eles, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tinha equipamentos que conseguisse dar essa resolução, a gente não tinha o olho treinado para ver isso, a gente estava acostumado só a ver as lesões altas, como se fosse uma lombada, e a gente não estava acostumado a ver lesões planas, lesões às vezes até deprimidas, até lesões abaixo. Agora, esse tipo de lesão que o senhor está tirando não significa que é um câncer. Essa lesão a gente chama que é um adenoma tubular, quer dizer, ele é uma lesão que a evolução final dela é para o câncer. Então, ela cresce, às vezes essa já é uma lesãozinha já maior, como eu falei, essa daí para ser detectada não precisa de grandes aparelhos para você poder ver, só que o diferencial é que com esse aparelho agora que a gente está utilizando, eu consigo aumentar a imagem e fazer uma cromoscopia, que é mudar a coloração dessa lesão, e dali eu já consigo dizer, isso daí tem qual o tipo histológico, se é um adenoma, se é uma lesão benigna ou se ela tem potencial de malignidade. Se eu identifico isso, até o modo de eu tirar essa lesão é diferente. Se você acha que é uma lesão totalmente benigna, você não precisa se preocupar em ser tão mais profundo. Agora, quando você já vê, identifica com o aparelho que essa lesão já tem o potencial de malignidade, você vai poder então tirar com uma margem maior. Então, esse aparelho já permite isso. Então, essa lesão que a gente está vendo aí é uma lesão que, se deixar, ela vai crescer. E quanto tempo? Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que vai virar um câncer, vai. Agora, tem aumentado muito esses casos? A colonoscopia, os exames de colonoscopia aumentou muito, né? Aumentaram muito esses exames, que antigamente não era comum, né? Não, porque até o acesso de todo o intestino era difícil, os aparelhos era um exame muito mais trabalhoso, mais difícil de você chegar ao final do intestino.
E é como eu falei, agora esses aparelhos eles vão ficando cada vez mais aperfeiçoados, que vai até facilitando a chegada para a gente fazer o que a gente chama de exame completo, que é começar no ânus e acabar no começo do intestino fino. Tá? Então você começa no ânus e acaba no começo do intestino fino, é um exame completo. E quanto maior a resolução, quanto maior é a definição de imagem, mais lesões você vai começar a encontrar. Eu vou te dar um exemplo que nesse último congresso que a gente teve em Chicago, que é um congresso americano que a gente faz todo ano, tinha lá numa revista lá muito importante lá nos Estados Unidos, tinha o ranking dos colonoscopistas que se encontrava mais pólipos, que são as lesões que têm potencial de malignidade. Então eles publicavam lá, o doutor fulano de tal, em 1000 exames, ele encontrou em 1000 exames, digamos, ele encontrou lá 600 pólipos, tá? Em 1000 exames. O fulano X, em 1000 exames, ele encontrou 500 pólipos. O outro, e assim por diante, até lá, aquele que encontrava lá 5, 6 pólipos. E essa é a forma que os Estados Unidos têm de divulgar os médicos. E isso ele não precisa falar. Por quê? Porque ele mostra a eficiência daquele médico em encontrar. Lógico, teoricamente, que o colonoscopista, que o endoscopista que encontra mais lesões, ele usa um equipamento melhor, mas não adianta só equipamento melhor, ele faz um exame mais cuidadoso, mais detalhado, ele tem um treinamento melhor. E então, teoricamente, quando você vai escolher o serviço que você vai querer fazer, o teu exame, você teria esse ranking e, teoricamente, fazer. E tem aqui, a gente brinca que aí tem aquele paciente que é muito medroso, fala assim, eu vou naquele último da lista que não encontra nada, não vê nada, porque eu não quero ter nada. Só que, pelo contrário, aí que ele não vai acabar encontrando a doença, né, doutor? Precocemente. Agora, nós estamos mostrando aí todo o equipamento que esse daí é a sala lá de endoscopia, você vê que a gente usa macas, que elas são elétricas, o paciente pode, às vezes tem paciente que tem falta de ar, canseira, então ele consegue fazer o exame mais sentado, você entendeu? Então o paciente é totalmente monitorizado, vê a parte de respiração, os batimentos, enfim. Isso aí é obrigatório em qualquer serviço para você poder ter. Aí tem uma sala de recuperação, onde o paciente faz o exame, ele tem que sentar lá nos lugares mais confortáveis para poder recuperar daquela sedação que é feita, né? Então você tem que ter uma instalação boa, é aquele negócio. Você tem que valorizar o paciente, você tem que dar esse bem-estar para o paciente. Isso tem sido a nossa preocupação. O senhor teve algum caso, doutor, de algum paciente que não conseguiu fazer endoscopia? Olha, aqueles que eu percebo que eu não vou conseguir, eu já nem começo e eu já vou indicar para que ele vá no hospital, é aquele 0,1%, que aí então vai ter que ser com anestesista, vai tomar lá uma anestesia mais profunda para poder fazer. Então, são crianças às vezes que não colaboram, são pacientes que às vezes têm algum distúrbio psíquico e algum problema psiquiátrico importante, que ele não vai ter condições de colaborar, de entender. Fora isso, todos conseguem fazer, porque é aquilo que eu falei, grande parte, se quiser, faz o exame com esses aparelhos, você faz o exame, você só borrifa lá a xilocaína, e se o indivíduo estiver bem concentrado, você faz o exame sem sentir nada. Você faz super bem. O problema é que o paciente, quando ele chega no consultório, já tem todo aquele negócio, ele já está tenso. Então, essa tensão, você já viu que quando você está tenso, se de manhã você vai escovar a língua, no meio da língua, não dá náusea. E o dia que você está mais ansioso, está nervoso, dá mais náusea. Então, aí o que você faz? Você faz uma pequena sedação para quebrar esse gelo, para o indivíduo ficar. Então, assim, o que a gente fala? É uma sedação, porque não é anestesia, é uma sedação o mínimo necessário para o indivíduo fazer bem. E isso também a gente vai vendo com a experiência, aqueles indivíduos que estão mais calmos, a gente faz uma sedação menor, ele faz o exame super bem. Tem uns que você vê que ele já chegou,
ele já está tenso, então esse você faz um pouquinho mais, o importante é o indivíduo, todos fazem o exame super bem, sem problema nenhum. O mesmo ocorrendo com a colonoscopia, né? A colonoscopia eu brinco assim, que se existe alguma coisa chata na colonoscopia, que possa ter, e a gente fala assim, a gente não pode mentir, né? Falar, ó, tudo é mil maravilhas, porque aí depois faz o exame e fala, pô, o senhor falou para mim que era facinho, é o preparo. Por quê? Porque o indivíduo tem que tomar lá um laxante na véspera, e ele vai no banheiro, e aí depois no dia ele tem que tomar lá um líquido, que é um tipo um manitol, ele toma um líquido que vai fazer a limpeza fina do intestino. Mas é o que eu explico para o paciente. Não adianta você ter um equipamento de última geração, e se eu entrar dentro do intestino e tiver lá resíduo de fezes e tal, então essas lesõezinhas que eu falei para você de 2, 3 milímetros, não vai ver. Então tem que ter um preparo bom. Então já que vai fazer, faça um preparo adequado, né? Não é uma coisa do outro mundo. E tem gente que faz, não sente nada, tem outros que falam, ai doutor, limpou até a alma, tá? Mas isso aí faz parte, é o de menos. Agora, doutor, a faixa etária para esses tipos de exames, principalmente a colonoscopia, existe uma faixa etária maior, uma incidência maior, ou até jovens atualmente? Isso que a gente fala já é pelos que a gente chama de guidelines. Guidelines são as guias americanas que eles fazem as diretrizes, né? Então eles dão orientações. Não é que tem que ser assim, mas são sugestões, né? Então, por exemplo, quando tem alguém na família que o pai, a mãe teve câncer de intestino, então esses indivíduos, a partir dos 40 anos, tá? Eles deveriam fazer uma colonoscopia. Tá? Que teve o pai, a mãe, e principalmente às vezes o pai e a mãe teve o câncer mais precoce. Anualmente, doutor, seria isso? Ele faz uma vez, a colonoscopia tem que ser feita, né? E aí, então, se você fez a colonoscopia totalmente normal, tá? Aí o que você pode fazer? Nos outros 3, 4 anos seguintes, você faz um exame que se chama sangue oculto nas fezes. É um exame hoje importante, que ele usa agora como marcador o DNA, e quando ele é positivo, quer dizer, obriga a estar fazendo a colonoscopia. Se ele vier negativo, a gente pode então se permitir a repetir isso no outro ano. A não ser que ele tenha algum sintoma, isso a gente está falando de pacientes que são assintomáticos e não sente nada. Agora, se o indivíduo não tem história na família de câncer, o hábito dele é normal, tal, aí você me pergunta, quando deveria fazer o exame, né? Então tem uma história muito interessante, que o meu professor de endoscopia, e eu sempre perguntava isso para ele quando eu era lá residente dele, lá no Hospital 9 de Julho. Eu falava assim, Arthur, quando que deveria fazer um exame, quando você não sente nada, quando devia fazer uma colonoscopia? Aí ele falava assim, olha Sérgio, eu acho que nos 50 anos deveria fazer. E era um consenso que tinha. E aí depois que eu vim para Santa Bárbara, estava trabalhando, sempre encontrava com ele, e um belo dia ele me ligou. Esse meu professor. E aí ele falou assim, você lembra Sérgio que você me perguntava sempre que devia ser nos 50 anos? Agora mudou, Sérgio, agora é para os 48. Sabe por quê? Porque há 4 meses atrás eu fui operado de um câncer do intestino obstruído. E eu não sentia nada, comecei a ter cólica, dor, e quando foi ver tinha um câncer já que tinha fechado o meu intestino. E eu não tinha nada. Então agora eu vou mudar para você. Em vez de 50, baixou para 48. É melhor você fazer com 47. Então, essas coisas são ainda um pouco empíricas, né? E que não tem como você falar que 1 mais 1 é 2, mas tudo é o bom senso. O que a gente tem visto é que tem muitos pacientes jovens e que às vezes você se surpreende com bastante lesão. Mas principalmente com o homem, né, doutor, existe ainda o preconceito. O exame de toque, muita gente fala, eu fazer exame de toque, eu não vou fazer. Eu vou fazer colonoscopia, eu não vou fazer. Esse preconceito ainda existe e ainda acaba atrapalhando. Ainda tem. Ainda a gente vê que tem alguns pacientes que você pede o exame, ele vem na consulta e eu pedi o exame e depois ele some.
E aí, até são vários pacientes, você esquece. Aí depois de 2 anos, 3 anos, esse paciente volta no seu consultório. E aí, lá no computador, tá lá na história dele que eu tinha solicitado o exame. Aí eu falei, mas escuta, você não fez o exame? Aí ele pegou e falou assim, ó, eu fiquei lá achando que era meio chato, e aí quer dizer, mas infelizmente, às vezes ele vem, aí nessa vez que ele já veio, ele já estava tendo um sangramento, ele já estava tendo uma alteração, e aí quando chega a hora ele fala assim, ó, agora não tem jeito, eu vou ter que fazer, aí às vezes já tem uma lesão mais avançada. Então, mas isso tem, é pouco, graças a Deus agora tem sido pouco, e até assim, os mais assim, de tanto a mídia... mais machões, né? Esse negócio de machão, isso aí não tem nada a ver. Vamos fazer mais uma parada, a gente volta rapidinho aqui com o Dr. Sérgio Borges.